E se aquilo que muitos chamam de avivamento for, na verdade, a última armadilha do inimigo? E se Satanás não estiver mais tentando destruir a igreja por fora, mas já estiver sentado silenciosamente dentro dela, manipulando, distorcendo, enfraquecendo, enquanto todos pensam que a igreja está em paz, e se a sua estratégia final não for perseguir, mas infiltrar, há um conflito invisível em andamento. Um conflito que não se trava mais nas ruas, mas nos púlpitos. Não se dá por espadas, mas por ideias. Apocalipse 12:17 nos alertou. O dragão irou-se contra a mulher. O alvo é claro, o remanescente, aqueles que ainda mantêm viva a chama da verdade profética. Mas será que essa chama está mesmo acesa? Será que estamos percebendo que a última estratégia de Satanás já está em ação? Se esse alerta mexeu com você, já curta, comente sua opinião e se inscreva no canal. Ative o sino para não perder os próximos vídeos e, se puder, compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa acordar. O alvo final do conflito. Desde o Éden até o tempo do fim, Satanás nunca atacou de forma aleatória. Ele sempre teve alvos específicos, e a profecia deixa isso bem claro. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Essa não é apenas uma linguagem simbólica, é um retrato profético do conflito real entre o bem e o mal, e revela quem é o principal alvo nos últimos dias: o povo remanescente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se identifica com esse remanescente com base em sua missão, doutrina e fidelidade profética. E é justamente por isso que se torna um alvo estratégico no plano do inimigo. Mas repare, Satanás não tem usado mais os mesmos métodos de antes. Não estamos vendo fogueiras ou prisões em massa. O ataque agora não é externo, é sutil, não é frontal, é silencioso. Ele entendeu que perseguir por fora apenas fortalece os fiéis, mas enfraquecer por dentro destrói sem alarde. Por isso, a sua estratégia se transformou, da opressão à infiltração, da violência à sutileza, do ataque físico ao ataque espiritual. Satanás sabe que o tempo está se esgotando e, antes do clímax do conflito, ele quer neutralizar justamente aqueles que ainda proclamam as últimas verdades bíblicas. O alvo está definido. A guerra já começou, mas muitos ainda estão dormindo sem perceber que são o próximo objetivo, a mudança de estratégia do ataque externo ao interno. Ao longo da história, Satanás sempre tentou destruir o povo de Deus por meio de perseguições externas. Basta olhar para trás, as fogueiras da Inquisição, as prisões e execuções de reformadores, as pressões políticas contra quem insistia em guardar os mandamentos. Mas o que aconteceu? Quanto mais perseguia, mais o povo se fortalecia. A fé se tornava inabalável. As verdades ganhavam força e o plano do inimigo falhava. Foi então que algo mudou. Satanás percebeu que ataques diretos apenas purificavam a igreja e decidiu agir de forma mais inteligente e perigosa. 2 Coríntios 11:1. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A nova estratégia não usa gritos, mas sussurros. Não impõe, mas convence. Não destrói, mas corrói por dentro. Em vez de atacar os templos, ele passou a influenciar os pensamentos. Em vez de queimar Bíblias, ele passou a reinterpretá-las. Em vez de confrontar, ele passou a seduzir. Hoje, muitos não percebem que o maior ataque não vem de fora, ele vem de dentro. E não é com armas ou decretos, é com cultura, ideias, modismos e teologias suavizadas. A verdade segue existindo, mas está sendo enfraquecida, diluída, camuflada. Essa é a mudança de estratégia, uma guerra disfarçada de reforma, um engano vestido de luz. E o maior perigo é que muitos dentro da própria igreja estão aceitando esse novo modelo, acreditando que estão progredindo quando, na verdade, estão sendo conduzidos ao desvio.
é a manipulação invisível. Imagine um culto solene. Um pastor em pé com a Bíblia nas mãos. Congregação atenta. Tudo parece certo, mas algo está errado. Por trás da aparência de piedade, há cordas invisíveis manipulando ideias, conduzindo o tom da mensagem, moldando o conteúdo do púlpito, sem que o pregador sequer perceba. Não se trata de apontar nomes ou julgar intenções, mas de reconhecer um fato profético e perigoso. O inimigo pode se infiltrar até mesmo nas palavras ditas em nome de Deus. 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ellen White foi clara em seus alertas. O maior perigo para a igreja não está em ataques externos, mas na infiltração do erro disfarçado. Eventos finais, muitos púlpitos hoje estão sendo usados não para confrontar o pecado, mas para acomodar o erro. Mensagens suaves demais, ausência de doutrina, desprezo pelas profecias, culto emocional, sem profundidade espiritual. E o povo aplaude, mas não percebe que está sendo alimentado com silêncio. A manipulação é sutil. Não diz abandone a verdade, apenas sussurra. Isso já não é mais relevante. Não diz rejeite o espírito de profecia. Só sugere, vamos focar em outra coisa. Satanás não precisa calar todos os pastores. Basta que eles deixem de anunciar o que realmente importa. Esse é o tipo mais eficiente de manipulação, aquela que se esconde atrás de um microfone ungido. E você já percebeu alguma mudança nas mensagens que ouve na igreja? Será que sem perceber estamos aceitando ideias que desviam da verdade? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre essa manipulação invisível. Ecumenismo e apostasia silenciosa. Nos dias de hoje, a palavra unidade tem sido exaltada como um ideal sagrado. Mas será que toda união agrada a Deus? A Bíblia alerta sobre o perigo de alianças imprudentes, e no tempo do fim, esse risco assume uma forma mais sofisticada, o ecumenismo. Uniões religiosas motivadas por paz, diálogo e tolerância, mas que aos poucos exigem silenciar as diferenças doutrinárias. E qual igreja carrega doutrinas que se chocam com o sistema dominante? Quem ainda fala abertamente sobre a marca da besta, o sábado bíblico, o juízo investigativo e a queda de Babilônia? A igreja adventista se torna, nesse cenário, um obstáculo incômodo, e por isso o esforço do inimigo não é mais para destruir, mas para dissolver. Mão, com pequenas concessões, com a busca por relevância a qualquer custo, com o abandono discreto de pilares históricos. Estamos vendo em muitos lugares a troca do estudo bíblico profundo por experiências emocionais, a substituição da doutrina pela performance, a perda da identidade profética em nome da aceitação. E como disse em White, quando a igreja se une com o mundo, então se torna corrupta. Eventos finais. O mais alarmante é que isso acontece sem barulho. Não há debates, não há avisos. A mudança vem com silêncio e aprovação popular. É uma apostasia silenciosa, um afastamento lento da missão original, um adormecimento coletivo enquanto o inimigo avança. A adoração está sendo manipulada. A adoração sempre foi o coração da vida espiritual, mas nos últimos tempos, esse coração está batendo num ritmo estranho. Algo mudou. O culto solene deu lugar ao espetáculo. A reverência cedeu espaço à euforia. A centralidade da palavra foi substituída por sensações. Será que estamos testemunhando um simples estilo moderno? Ou será que há uma estratégia por trás dessa mudança? Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Satanás não quer acabar com o culto. Ele quer distorcê-lo, quer que pareça piedoso, mas que esteja esvaziado de verdade. E como ele faz isso? Músicas que emocionam, mas não ensinam. Pregações que animam, mas não confrontam. Liturgias que entretêm, mas não transformam.
Tudo parece vivo, mas espiritualmente muitos estão morrendo. Laodiceia não é descrita como rebelde, ela é descrita como morna, apenas conformada. O culto, que deveria ser o momento mais sagrado da semana, se torna um palco onde Deus é citado, mas não entronizado, onde o Espírito Santo é invocado, mas não obedecido. E isso não é uma coincidência, é uma estratégia planejada, uma distração bem elaborada que tira os olhos do santuário, das profecias, da missão e os fixa em experiências passageiras. A adoração será transformada. Haverá instrumentos de música em nossas igrejas. O fim será ruído e confusão. Sentidos serão confundidos. A intenção aqui não é julgar métodos, mas despertar uma pergunta. Será que a forma como estamos adorando ainda agrada ao Deus que nos chamou para ser diferentes do mundo? O silenciamento das mensagens proféticas. Uma igreja que conhece as profecias não é facilmente enganada. Uma igreja que anuncia as 3 mensagens angélicas é uma ameaça ao sistema religioso do tempo do fim. E Satanás sabe disso. Por isso, sua estratégia agora não é apagar essas mensagens de uma vez, é fazer com que sejam esquecidas aos poucos. Você já percebeu? Quantas vezes ainda se prega com clareza sobre Daniel e Apocalipse? Onde estão os sermões sobre o juízo investigativo, o selamento ou a marca da besta? Muitos dizem, esses temas assustam. É melhor falar de amor, de graça, de acolhimento. E sim, o amor deve ser pregado, mas sem omitir a verdade. Amor sem verdade é engano disfarçado. A profecia é a luz que nos mostra onde estamos na história da salvação. Sem ela, a igreja anda no escuro. Amós 3:07. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao silenciar as mensagens proféticas, a igreja perde sua identidade, perde sua voz, perde sua missão. E isso não é um acidente, é uma ação calculada. Um povo sem visão profética se torna facilmente moldado pelas pressões culturais, sociais e religiosas. Perde o senso de urgência, se acomodar, aceita tudo e, o pior, acha que está tudo bem. Mas Jesus alertou: se o cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. A pergunta é: será que estamos nos calando enquanto o inimigo celebra nosso silêncio? O alerta de Ellen White. Ellen J. White, a mensageira do Senhor para este tempo, deixou-nos avisos firmes e claros. Ela não temia denunciar os perigos que vinham de dentro da igreja. Os maiores perigos à igreja não vêm de fora, mas de dentro. São os erros disfarçados que mais ameaçam a verdade. Eventos finais, ela viu com clareza profética que nos últimos dias o inimigo tentaria infiltrar falsos ensinos sob o manto da reforma, abandonar os fundamentos da fé para agradar ao mundo, suavizar as verdades essenciais para não ofender sensibilidade. Quando a igreja se alia com o mundo, deixa de ser o povo de Deus. A apostasia começa quando o povo aceita os princípios do mundo. Eventos finais, o espírito de profecia nos chama à vigilância e à fidelidade. Não podemos ser como Laodiceia, mornos e acomodados. Sede vigilantes. Consolide o que está para morrer. Apocalipse 3:2. Aplicado pela mensageira. Ela também enfatiza que não basta apenas alertar, é preciso ação. A igreja precisa despertar para a verdadeira missão, rejeitar o erro e se apegar firmemente à palavra. Conselho sobre o serviço da igreja. O que Ellen White está dizendo é simples e urgente. A última estratégia de Satanás é infiltrar o erro disfarçado, mas ainda há tempo para resistir, acordar e firmar-se na verdade. Ainda há tempo, o chamado ao despertamento. Mesmo diante de tudo isso, uma luz de esperança brilha no horizonte. O plano do inimigo pode estar em andamento, mas a igreja ainda pode se levantar, ainda pode se renovar, ainda pode despertar do sono. Apocalipse 3:2. Se vigilante, fortalece o que resta e que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Este é um chamado à ação,
a vigilância e a renovação espiritual. Não é tempo para o desânimo, nem para a resignação. É tempo para firmar os pés na rocha da palavra. Cada crente, cada líder, cada jovem tem um papel fundamental nessa batalha. O chamado é claro: não aceitemos a morna conformidade, não nos calemos diante do erro, não deixemos que a chama da verdade se apague. O relógio profético está correndo, mas a misericórdia de Deus ainda se estende. Ele quer que o seu povo esteja firme, preparado e fiel até o fim. Este é o momento de escolher. Permaneçamos vigilantes e fiéis, ou permitamos que a última estratégia de Satanás triunfe. A decisão está nas suas mãos. A última estratégia de Satanás contra a Igreja Adventista já está em ação. Não é um boato, não é exagero. É uma realidade que exige nossa atenção, nossa oração e nosso compromisso. Agora, deixo a pergunta para você. Você acredita que Satanás já começou a agir dentro da igreja? Queremos ouvir sua voz. Escreva nos comentários. Você já viu sinais dessa última estratégia? O que mais te preocupa hoje na igreja? Este é um convite para o diálogo, para o alerta coletivo, para o despertar. E se este vídeo foi um chamado para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ative o sino para não perder nenhum conteúdo que pode fazer a diferença na sua caminhada de fé. Esse alerta precisa alcançar quem ainda está dormindo, e você pode ser um instrumento desse despertar.